Hoje é dia 19 de agosto de 2019. E continuando a história, vem dali, da onde eu terminei no vídeo anterior, né? Tava com 8 anos, 9 anos, estudando na escola, vivendo muitos preconceitos por ser um deficiente físico. Então a gente, como posso dizer para vocês, a gente sofria muito, chorava sozinho. Tinha momentos em que perguntava para Deus: por que eu? Por que, Senhor? Mas isso não vem ao caso do que a gente está querendo relatar. E fui estudando. Eu tenho até hoje, um jeito de aprender muito fácil. Talvez por não, desde os 10 meses de idade, não ter sido muito, andar muito, ir para lugares, brincar, correr, essas coisas, né? A gente desenvolveu muito habilidade cerebral de gravar as coisas, sabe? Então, durante os meus estudos, que eu estudei até a 7ª série, né? A 7ª série eu fiz ela há 4 anos. Por quê? Não que eu não era aprovado por falta de conhecimento, de saber, de nota. Foi quando eu comecei a pirar da escola. No meu tempo chamava pirar. Hoje eu não sei como chamam os alunos que saem de casa com os materiais na mão para estudar, mas não chegam na escola. E antes do término, né, da aula, sempre no horário que seria o certo de chegar, se tivesse ido para a escola, ele chega em casa, né, para ludibriar os pais, né? Muitas coisinhas que hoje nós vamos agregar um vídeo que eu gravei cedo, né, sobre peculiaridades, sabe, que o seu filho apresenta quando ele começa no mundo das drogas. Mas vamos continuar. Então, o que eu sempre tive facilidade nos estudos foi porque eu sempre prestei muita atenção nas aulas, né? Então, prestar atenção nas aulas facilitava para mim. Muitas vezes ia ter uma prova, ia ter um exame, e os meus colegas e colegas perguntavam: você estudou, Luizinho? Eu dizia: não estudei não. Mas quando eu fazia o exame, a prova, eu sempre tirava B, tirava C, né? Em matemática tirava A. Mas estudar eu não estudava, porque eu prestava atenção. Você já prestou atenção que quando você está numa roda de amigos e os amigos contam piadas, você sempre grava a piada na cabeça para contar num outro dia, numa outra hora? Ou se você não é bom contador de piada, você não esquece ela. É a mesma coisa com o estudo. Se você prestar atenção na aula, ela pode virar uma história na sua vida. Eu tirava notas mais por causa de responder as perguntas com as minhas próprias palavras, porque eu não tinha aquela mecânica, né, do questionário, que a resposta era a que tinha no livro exata. Eu elaborava respostas de acordo com a história que eu tinha na minha cabeça. E foi correndo a vida foi indo, né? E a gente mudou, que nem eu já contei no vídeo anterior, de São Paulo, Carapicuíba, viemos para Bauru, que a situação era ruim, em São Paulo era tudo mais difícil, né? E por ser mais difícil, desculpa dessa interrupção, é que eu gravo tudo nesse telefone e ligaram agora, eu tive que ir perto ali para parar a ligação. Parece uma coisa, a hora que a gente está usando eles começam a ligar, mas vamos continuar. Então, chegando em Bauru, foi quando, né, naquele tempo as escolas do interior não tinha a qualidade da escola lá da capital, lá da cidade, lá perto de São Paulo, né? Então,
eu cheguei com um pouco mais de conhecimento, porque era mais difundido as aulas lá, né? E isso já me causou um transtorno aqui, sabe? Porque como que esse rapaz chegou de lá, esse menino, né? E ele sabe falar. Um dos exemplos é numa aula de inglês, né? Que a professora começou a fazer a chamada e chamou alguns alunos e eles responderam present. E quando me chamou, eu era acostumado a responder I am here. Aí a professora perguntou what's his name, né? Aí eu respondi my name is, né? E Luiz. E isso foi uma das primeiras assim coisas que naquele tempo de escola já fez os olhares aqui em Bauru das crianças olhar para mim diferente, né? Mas não vem ao caso também. Uma das coisas que me chocou muito naquela época era, você lembra que tinha brincadeiras dançantes? Hoje em dia vocês dizem, né, vamos pra balada, né? Hoje em dia vocês dizem, vai pra clubes onde tem dança, encontros, músicas, né? Naquele tempo nosso, seu que é da minha idade, chamava-se brincadeira dançante. Era sempre feita no fundo do quintal de um dos seus amigos, né? E durante a semana na escola é que saíam os convites, né? Que convidavam o fulano, o cicrano, o namoradinha e tal, né? Para ir na brincadeira dançante que era feita na casa, né? De um deles, daquele que estava convidando, é claro. Mas o que me doía, eu só ficava sabendo que teve uma brincadeira dançante na segunda-feira, por causa dos comentários. Ninguém me convidava para ir. Isso doía tanto. Era uma dor tão grande, que muitas vezes eu chorava. Muitas vezes eu ficava perguntando para um, para outro, vai ter brincadeira dançante esse final de semana? E a resposta era sempre não. Foi por aí que eu comecei a não me sentir bem na escola. Comecei a não me sentir integrado na escola, sabe? Existia tipo o filme que você já assistiu, Todo Mundo Odeia o Chris, né? Que aquela professora dele sempre trata ele como se ele fosse favelado, passado fome, né? E eu era tratado sempre como uma pessoa que eles precisavam me suportar ali, sabe? Mas ninguém tinha um querer de ter eu ali. Isso era o que eu sentia, não estou acusando ninguém, né? Mas é o que a pessoa sente dentro dela, sabe? Que faz com que ela desenvolva, sabe? Certos tipos de preconceito consigo mesmo, né? E dali eu comecei a me enturmar com quem? Com aqueles alunos que também eram execrados por serem bagunceiros, por serem subversivos, sabe, por aprontar sempre. Então, de vez de eu estar no meio daqueles que tinham, sabe, assim, envolvimento uns com os outros, participavam de brincadeiras dançantes, participavam de rodas de conversa, né, eu comecei a participar de tudo que não prestava ali, sabe, e foi quando eu comecei a pirar da escola. Em 1979, comecei a pirar da escola. Saía da minha casa, coitada da minha mãe, trabalhadeira, trabalhava o dia inteiro para sustentar 5 filhos, porque meu pai vivia daquela aposentadoria que eu contei da polícia militar, mas que era uma mixaria e bebia tudo no bar. E saía de casa com todos os materiais. Eu não me formei por isso, sabe, ser um advogado como eu sonhava ser naquele tempo, não pelo preconceito nem por culpa de ninguém, por ter pirado, por ter me voltado para aquela sociedade que me aceitava, sabe, que não tinha distinção de eu ser um deficiente ou não. Para fazer coisa errada pode ser qualquer um, quanto pior melhor. Então comecei a pirar da escola, né, e saía de casa com os cadernos, né, e até chegou uma vez que
no começo, que eu não sabia que isso poderia acontecer, eu saí e escondi o caderno no mato para pegar depois, para chegar em casa e falar que eu tinha saído da escola naquela hora. E choveu. Nossa, estragou todos os meus cadernos, molhou todos os meus livros. No decorrer daí, eu aprendi. Então eu pegava um saco plástico, que naquele tempo não tinha essa sacolinha que vocês conhecem hoje, uma mercadoria, alguma coisa, aí sempre andava com ele guardado para enrolar o material, né? E então durante 4 anos eu fui assim, sabe? Ia para a escola e não entrava na escola, e ia para a cidade andar aqui no centro de Bauru, para lá e para cá, aprontar. Comecei a aprender a beber, aprender a fumar, né? E, sabe, ali eu me sentia uma pessoa envolvida com alguma coisa, um adolescente, né, que estava já com 13 anos, 12 anos, né? E lembrando, vocês lembram que eu disse que o meu pé, depois da fratura no fêmur, né, depois de todos os problemas, o meu pé ficou virado ao contrário, assim, que eu via a sola do pé quando eu olhava de cima para baixo, né? Com 12 anos, o Dr. Alberto Sala Franco, aqui de Bauru, né, e o Dr. Olívio fez a cirurgia no meu pé, onde virou o meu pé pro lado certo, assim. Mas hoje o meu pé não tem movimento, ele só é virado do jeito certo, né? E então, voltando a pirar da escola, né? Eu pirava da escola, por onde eu aprendi a beber, aprendi a fumar, sabe? Aprendi a fazer pequenos furtos, mas eu era porque na minha casa, por eu ser deficiente físico, eu nunca fui tratado como, né? A minha mãe, quando tinha que pegar de fio de ferro, naquele tempo era fio de ferro, aquele fio que era encapado com uma polaina de tecido, não sei se alguns de vocês lembram, né? Então ela descia o fio de ferro nas costas mesmo. Então os furtos, quando o indivíduo ele começa a correr atrás de dinheiro, mas ele não tem coragem de fazer assalto, de fazer essas coisas, porque a educação dele não foi, né, liberada assim, sabe? Aquela educação que você educa seu filho assim, pode tudo, né? Você vai com seu filho visitar lá um parente, visitar sua mãe e tal, o seu filho vai mexer lá na estante, para você é normal, né? Ele tem direito de fazer isso. Esse tipo de educação é errônea, sabe? Porque você precisa impor limites. Foi sabe, a minha mãe ter imposto limites para mim, que não me fez ser um assaltante, ser sabe? Então é onde você começa a roubar dentro da sua casa. Começa a pegar pequenas coisas dentro da sua casa, né? Mas não era ainda esse tempo, porque ainda eu não usava droga, sabe? Nesse tempo eu bebia, fumava, mas era, sabe, arrumava um dinheirinho assim que ganhava do pai ou da mãe, né, guardava, ou fazia um servicinho de capinão no terreno para ter essa graninha. Mas a gente vai crescendo, vai andando mais para lá, andando mais para cá, e eu percebi, né, que essa galera que fumava maconha, essa galera encontrava um com o outro e fazia aquela pergunta: e aí? Eu não entendi o que significava esse e aí, nem você está entendendo, né? Mas eu vou te explicar o que significava esse e aí, né? Então, conforme eu não tinha ainda vínculo com eles, eu passava por eles, sabia que eles tinham alguma coisa que eles faziam, sabe, ao contrário do que todo mundo fazia. Então eu comecei, e aí, né? E muitos falavam: não tem nada. E eu, e aí? Não tem nada. Até que um dia, perguntei para um: e aí? Ele falou: tem aqui, ó, tem essa ponta. Você pega e fuma. Como eu já sabia fumar cigarro, não era difícil fumar aquela ponta que parecia um cigarro de palha.
né? E eu lembro até hoje que ele falou, segura e puxa, puxa e segura, sabe? E foi a primeira vez que eu fumei maconha. E dali, sabe, fui fumando maconha. E o vício da maconha dava na gente assim aquele sentimento de poder, porque você achava que você era mais do que todos os outros, que todos os outros tinham medo de você, receio de você, mas não, era simplesmente, né, que naquele tempo as pessoas já tinham a visão de que a gente que andava na rua e conversava de gíria e falava. Aproveitar a audiência do seu programa para avisar para você pai, para você mãe, para você educador que está nos acompanhando, anotar os primeiros sintomas do uso de drogas, porque quanto mais cedo se tomar uma providência, melhor será o prognóstico. Então, mudanças de comportamento, dúvida, todo mundo conhece um filho. Quando esse filho começa a ter alterações de comportamento, se tornar agressivo, trocar a noite pelo dia, pedidos constantes de dinheiro, queda no rendimento escolar, né? Queda de preservação da sua higiene, às vezes ficar 2, 3 dias sem aparecer em casa, está sempre fungando muito o nariz, com o uso de colírios quando antigamente não usava, tudo isso são sintomas de que ele pode sim estar usando drogas. Discutir para ver o que deve ser feito, quais melhorias a gente pode fazer na sociedade, né? Dinheiro, que era, né? E foi ali, fui fumando aquelas maconhas e foi indo. Uma outra coisa, pessoal, eu comecei a trabalhar registrado com 12 anos de idade. Porque conforme eu falei para vocês, né, de na minha casa, dentro do seio da minha família ter limites, né, sempre, né, sendo cobrado por causa disso, então eu comecei a trabalhar com 12 anos. Meu primeiro registro numa fábrica de sapatos foi com 12 anos de idade, né? Então eu trabalhava e tinha essa vida dupla, né? Fumava maconha de noite, trabalhava de dia, né? E naquele tempo também, nas empresas, nas firmas, nas fábricas que a gente trabalhava, né, que todo mundo trabalhava, o primeiro mandado embora quando vinha uma crise, quando deixava de ter mais vendas, eram os deficientes, eram os negros, eram essas pessoas que, sabe, execrados da sociedade, né? Então, eu ficava muito desempregado, assim, às vezes, no máximo 2 meses, 2 meses e meio, né? Porque, como eu era muito bom montador de calçado, né, aí eu já estou com 15 anos, né? Eu conseguia montar 300 par de sandália por dia e conseguia montar de sapato fechado e escarpão uns 230, 240 por dia na mão, sabe? Então eu era procurado porque o indivíduo lá vendia bastante, né? Vamos buscar lá nesse tempo eu passei a ser chamado de Luizão, vamos buscar o Luizão, né? E eu ia lá montar, então trabalhava, mas nos períodos que eu ficava desempregado, né, eu tirava assim da minha casa, sabe, alguma coisa. Naquele tempo as pessoas não tinham tantos eletrônicos igual tem hoje, porque hoje o que o viciado rouba é o celular de um e o, né, e do outro, né, de dentro de casa. Mas deixando isso para trás, foi ali que eu comecei, sabe, a fumar. Comecei a fumar maconha, já bebia, já fumava cigarro, comecei a fumar maconha, né? E fumei maconha por muito tempo. Eu só fui parar de fumar maconha em 1991, quando eu casei pela primeira vez, né? Aí já existia uma grande fama, né? Aquele preconceito tão grande era muito grande dentro de mim, então eu vivia louco, que era para... Poxa, a pessoa que usa droga, ele usa droga para se esconder de alguma coisa, porque quando ele está drogado, sabe, ele de uma certa forma se esconde daquele próprio eu, se esconde dele próprio, né?
E tive uma convivência, casado por 3 anos, sem usar nenhuma droga, sabe? Casado, construí casa, comprei móveis, né? Porque eu era trabalhador. E ali foi a minha primeira lição. E dali para diante, desse casamento para diante, eu nunca mais roubei nada de ninguém. Nunca mais tirei nada, sabe? Por causa de drogas. Aí eu já tinha um conceito homem, né? E trabalhava. Olha o telefone de novo, né? Ele... Também o vídeo já está quase acabando, o dessa semana. E terminou esse casamento, né? No próximo vídeo eu vou contar para você como terminou esse casamento, né? O que aconteceu depois desse término de casamento. O vídeo anterior não teve muita visualização, mas também eu não estou esperando isso, porque não estou preocupado, né? No outro vídeo eu falei sobre monetização, mas também se não for monetizar, pelo menos penso eu que alguém interessado, sabe, em deixar as drogas, alguém interessado em mudar de vida, alguém aí interessado em saber como começa, né, do hoje, porque essas pessoas que já estão viciadas em droga fazem tratamentos e vão. Quando esse filho começa a ter alterações de comportamento, se tornar agressivo, trocar a noite pelo dia, pedidos constantes de dinheiro, queda no rendimento escolar, né? Queda de preservação da sua higiene, às vezes ficar 2, 3 dias sem aparecer em casa, está sempre fungando muito o nariz, o uso de colírios quando antigamente não usava. Tudo isso são sintomas de que ele pode sim estar usando drogas. E sem querer me estender muito, já me estendendo, eu sei, eu acho que o melhor é numa hora dessa sentar com a pessoa e falar: olha, você está precisando de ajuda, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, nós vamos fazer o possível para ajudar você, mas você tem que colaborar e precisar, né, e não consegue. Se inscreva no nosso canal.